Não achei. Vamos continuar. Mas depois eu vou tentar procurar aqui na internet uns modelos e colar aí no dia da aula de vocês. Continuando, então, nós falamos que os livros, né, apesar do nome, podem ser realizados através de fichas, folhas contínuas, e depois isso será encadernado e colocado no nome, escrituração, contábil, livro, balancete, do ano tal. Quais são as espécies de livros? Item 4.3.1 do roteiro de vocês. Bom, os livros, eles podem ser classificados em duas grandes espécies, os livros obrigatórios e os livros não obrigatórios. Os livros obrigatórios são aquele que o empresário tem obrigação, tem o dever de escriturar, que se ele não escriturar, ele será considerado um empresário irregular. Então, a falta de escrituração impõe ao empresário algumas sanções. Dentre esses livros que são considerados obrigatórios, existem os livros obrigatórios comuns e os especiais. Os comuns são aqueles que são comuns, na verdade, a todos os empresários. É um livro só, que é o livro diário. Esse livro diário, todo e qualquer empresário deve escriturá-lo, mas ele pode ser substituído por fichas ou folhas, né, no caso da escrituração ser realizada através de computador. E o artigo 1185 diz também que este livro diário, que todo empresário tem obrigação de escriturar, ele pode ser substituído por outro livro. Então, eu não preciso escrever livro diário, eu posso fazer um outro livro, que é o livro de balancetes diários e balanços. Se eu adotar um sistema de contabilidade, que eu faço o lançamento diário da minha contabilidade. Quando eu adotar os sistemas de fichas de lançamento, eu vou fazendo a contabilidade ali diária, como se fosse uma conta corrente, tá? Então, livro obrigatório comum a todo empresário, diário, pode ser substituído pelo balancetes diários e balanços. E quais são os livros obrigatórios especiais? São aqueles que não são exigidos de todos os empresários, mas apenas alguns empresários que se submetem a algumas condições. Por exemplo, o empresário que emite duplicatas para a cobrança dos seus clientes. Nesse caso, a lei o obriga a manter um livro de registro de duplicatas. Se eu não emito duplicatas, eu não sou obrigado a ter esse livro. Outro livro que também é um livro obrigatório é o livro de atas das Assembleias Gerais das Sociedades Anônimas. Então, se eu sou uma sociedade anônima, todas as vezes que eu reunir os sócios para deliberarem sobre alguma matéria, eu sou obrigada a lavrar uma ata e pegar a assinatura de todos. Bom, e a outra modalidade de livros que não são obrigatórios são os livros facultativos ou auxiliares. São livros que eu opto em utilizá-los para facilitar a administração da minha empresa, para me dar visão de alguma coisa, para controle de algo. Eles servem apenas para mim, empresário, né? Eles não vão servir ou não são exigidos pela fiscalização, não são exigidos pela lei. Eu coloquei alguns exemplos no material de vocês. O livro conta corrente, quase todo empresário pega ali, né, ou faz no computador uma relação de entradas e saídas diariamente, do que ele gastou, tá baixa na conta, entrou, saída, para ele ter um controle. Esse livro não é um livro obrigatório, mas um livro facultativo. Bom, passando adiante, item 4.3.2, regularidade na escrituração.
Quando é que a escrituração ela estará regular? Lógico que a escrituração só vai estar regular se atender todas as formalidades da lei. E quais são essas formalidades? A lei põe dois tipos de requisitos para que essa escrituração fique regular. São alguns requisitos chamados de extrínsecos e alguns requisitos chamados de intrínsecos. Quais são esses requisitos intrínsecos? Os intrínsecos são aqueles que dizem respeito à forma como o documento é elaborado. E essa forma é exigida pelo artigo 1183. E o contabilista, ele vai ter que se adequar a essa forma. Qual é? Forma contábil, que ele sabe, ele aprendeu lá na contabilidade, uso do idioma português e da moeda nacional, portanto, real, ordem cronológica, ou seja, os lançamentos têm que ser feitos gradativamente, janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. E não pode haver intervalos, entrelinhas, rasuras, borraduras, anotações à margem, nada disso. Bom, esses são os requisitos do documento. E quais são os requisitos extrínsecos, que não querem dizer propriamente a elaboração do documento? São 3 requisitos: é o termo de abertura, o termo de encerramento e a autenticação da junta comercial. O que é o termo de abertura? É uma folhinha escrita assim, termo de abertura. Esse documento tem tantas páginas, assim, assim, assado, se refere ao livro diário da empresa tal, CNPJ tal. Assinam quem? Empresário e contabilista. Esse é o termo de abertura. A primeira folha, quando você abrir a capa do livro, vai estar esse termo de abertura. Lá no final, depois de todos os lançamentos, vai ter o termo de encerramento. O que é isso? Igualzinho o termo de abertura, só que chama termo de encerramento. Esse livro composto de tantas páginas da empresa tal, assim, assim, assado, assinam empresário e contador. É só? Não. Tenho que pegar esse documento, encadernar e levar na junta comercial. Para quê? Lembra que a junta comercial pratica 3 atos: arquivamento, matrícula e autenticação. A junta comercial vai autenticar, ela vai lá dar um carimbinho e falar: ok, tá regular, apresentou esta documentação aqui. Vai colocar lá no arquivo do empresário que a empresa está ativa, que a empresa está em funcionamento, que ela apresentou escrituração contábil referente àquele ano. Então, esses são os requisitos extrínsecos. Bom, item 4.3.3, extravio e perda da escrituração. O empresário, vamos supor que aconteceu alguma coisa e ele perdeu a escrituração contábil. Por exemplo, pegou fogo a empresa, ou houve um assalto e o ladrão levou todos os documentos de escrituração contábil. Quais são as sanções? Primeiro, ele não pode ficar sem escrituração contábil. Se houve extravio, deterioração ou qualquer tipo de problema com essa escrituração contábil que já tiver sido autenticada, porque se ela não tiver sido autenticada é só fazer novamente, é só imprimir novamente no computador e levar lá na junta. Mas se ela já tiver sido autenticada, existem alguns requisitos que devem ser preenchidos. Primeiramente, o empresário deve publicar no jornal de grande circulação o que aconteceu. Atenção, perdeu-se, extraviou-se a escrituração contábil. Pegar esse recorte de jornal e 48 horas após a publicação, comunicar à junta comercial e refazer a escrituração contábil. É difícil? É difícil, não será fácil. Mas hoje, né, a não ser que isso tenha acontecido com o contador, que ele tenha perdido a base de dados dele, né,
É só ele ir na base de dados e imprimir novamente aí esses livros, esses documentos de escrituração. Item 4.3.4 Exibição dos livros. O que é isso? Eu, empresário, tenho obrigação de mostrar os meus livros para alguém? Alguém pode exigir para ver meus livros? Não, a regra é que não. Os livros são meus, pertencem à empresa e não devem ser mostrados. Isso é o princípio do sigilo dos livros comerciais previsto lá no 1190. Tem exceções a essa regra? Tem sim. Os livros não esse princípio do sigilo ele não pode ser oposto em relação às autoridades fiscais. Então, se eu tenho um fiscal da Receita Federal que precisa ver o meu livro diário, eu não posso falar para ele que eu não vou mostrar o livro diário, né? O agente da fiscalização, desde que ele esteja fiscalizando aquele assunto específico, ele pode quebrar esse princípio do sigilo. É lógico que se chegar um fiscal da vigilância sanitária na minha empresa e pedir para ver o meu livro diário, eu falo, para quê? Não é o objeto da sua fiscalização, eu não tenho a obrigação de mostrar. É isso que diz a súmula 439 do STF, que diz assim: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação, ou seja, o fiscal não pode ir além da investigação. Bom, outra coisa, existe também a possibilidade do empresário ter que mostrar os seus livros em razão de uma ordem judicial. Vem uma ordem judicial, alguém mencionou determinado fato da empresa em juízo, e esse documento, que é um documento sigiloso, que é um documento da empresa, deverá ser mostrado, deverá ser apresentado em um processo. Bom, existem duas formas de apresentar esse documento. Existe um jeito de apresentar parcialmente ou integralmente o documento de escrituração. O que significa apresentar parcialmente este documento? Bom, o juiz vai marcar uma audiência e vai pedir que esse documento seja apresentado nessa audiência. Esse documento não vai ser retido nos autos, ele não vai ficar lá dentro do processo, tá? E a base para esse pedido de apresentação de documento ou coisa é o artigo 396 do CPC. Bom, existe a possibilidade também de pedido de apresentação dessa escrituração integral ou total. Aí a lei já é um pouquinho mais severa. Por quê? Porque esses documentos, eles vão ter que ficar no processo. E se eles vão ter que ficar no processo, o artigo 1191 limita os casos em que esses documentos podem ser requeridos para esse fim. Quais são os casos? Discussão sobre comunhão de sociedade, dissolução de sociedade. Nós estamos brigando na sociedade para saber o que é de quem, né? Liquidação da sociedade, sucessão, morreu um sócio, entrou herdeiros no lugar, nós precisamos apurar quanto que é daquele herdeiro, né? Prestação de contas e falência. No caso da falência, quando a empresa é decretada a falência da empresa, esses livros são retidos em cartório e ficarão em poder do administrador judicial, que é a pessoa ali de confiança do juiz que vai conduzir o processo de falência. Bom, próximo item é o 4.3.5. Eficácia probatória dos livros comerciais. Os livros servem como prova? Servem sim, tanto a favor como contra o empresário, né? São documentos unilaterais,
porque são produzidos apenas pelo empresário, então eles têm presunção relativa de prova, não tem presunção absoluta de prova, né? Porque se é um documento que eu faço, eu, empresário, eu posso manipular esses dados do jeito que eu quiser. Bom, para mim, para o empresário fazer prova que a escrituração contábil dele possa fazer prova em favor dele, o artigo 226 exige que a escrituração não contenha vícios, nem extrínsecos nem intrínsecos. Então, a forma tem que ter sido obedecida e esse documento tem que estar autenticado pela junta comercial, senão eu não vou poder fazer prova a favor do empresário. Agora, se a escrituração for fazer prova contra o empresário, a lei não exige nenhum tipo de requisito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu coloco ali no papel, porque se um terceiro pedir para usar a escrituração contra mim, mesmo que essa escrituração não esteja autenticada, vai servir como prova contra o empresário, certo? Então, é isso. Passamos então ao item 4.3.6. Consequências da falta de escrituração. Bom, existem consequências, lógico, se eu não escriturar os livros da minha empresa. Nós já sabemos que a escrituração contábil é uma obrigação. Se eu deixar de cumprir esta obrigação, vão haver sanções, vão haver consequências. A doutrina costuma dizer que essas consequências são de duas ordens, são sancionadoras e motivadoras. O que seria uma consequência sancionadora? Que vai penalizar o empresário, lógico. E quais seriam essas consequências? A primeira é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, né? Então, vejam bem. Então, se eu não apresentar a minha escrituração contábil, se eu não fizer, se eu não autenticar o que a outra parte falar, é considerado verdadeiro. E a outra coisa também que pode acontecer é que eu posso incorrer em crime falimentar. Se for decretada a falência da minha empresa e a minha escrituração estiver irregular, eu vou ser denunciado por crime falimentar. Existem também as consequências que nós chamamos de motivadoras, né? Que são para realmente incentivar o empresário a escriturar, a realizar sua escrituração contábil, que é, se eu não escriturar, eu não posso pedir minha recuperação judicial e também eu não posso usar a minha escrituração como prova a favor de mim. Então, são consequências motivadoras porque trazem benefícios, né? Mostra os benefícios que a escrituração contábil pode trazer ao empresário. Bom, próximo item. Eu tenho que guardar a escrituração por quanto tempo, né? Eu tenho que fazer esses livrinhos e eu vou deixar eles lá no arquivo da minha empresa por quanto tempo? Enquanto não prescritas as obrigações contabilizadas. Então, se vocês falarem lá, eu paguei uma conta de energia, quantos anos que prescreve? 5. Eu paguei determinado financiamento, quanto tempo? Vai depender do tempo de prescrição da obrigação. Conselho, guardem para sempre. Achem um espacinho, vai ser um livro, 2 livros por ano. Achem um espacinho na empresa para guardar essa escrituração contábil autenticada aí, né, pelo tempo que for necessário, porque, como eu disse, só se ela tiver regular, obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos, a autenticação é que ela vai poder ser usada como prova. Próximo, 4.3.8, escrituração da microempresa e empresa de pequeno porte. Eu coloquei no roteiro de vocês a evolução da lei. Hoje, né, a escrituração,
ela está prevista na Lei Complementar 123 de 2006, aquela lei que é chamada de Estatuto da Microempresa, que nós já estudamos. E é nesta lei, né, que define o que é o pequeno empresário, que nós vamos encontrar qual é o tratamento que a lei dá aos pequenos empresários em relação à escrituração contábil. E isso está previsto lá no artigo 29, inciso 8 desta lei, que ela fala que quando, né, na verdade, o, o pequeno empresário, ele não precisa escriturar o livro diário, mas ele tem que escriturar pelo menos o livro caixa e guardar todos os comprovantes de movimentação financeira, inclusive bancária. Então, se eu sou um pequeno empresário, existe uma exceção à regra da escrituração do livro diário. Eu não preciso escriturar o livro diário. Eu posso escriturar outro livro, que é o livro caixa, que é aquele que eu faço o controle de entrada e saída diário. Ou, se eu não escriturar o livro caixa, eu tenho que guardar toda a documentação. Na prática, o que todos os pequenos empresários fazem? Escrituração contábil, é mais fácil. Já pensou se der um problema e você tiver que pegar todos esses recibos que se apagam no tempo e fazer esse controle? Então, na prática, apesar de haver essa dispensa da escrituração mercantil regular, se o pequeno empresário for optante do simples, na prática, todos fazem porque acaba sendo mais fácil e é impossível dispensar o trabalho do contador. Bom, passamos agora e finalmente ao estudo do nosso último item, que trata das demonstrações contábeis periódicas. Eu disse a vocês lá no início da unidade que os empresários eles têm que cumprir 3 obrigações. Primeira obrigação, registrar-se na junta comercial. Segunda, fazer a escrituração contábil. E terceiro e último, é realizar demonstrações contábeis periódicas. O que é isso? Existem 2 relatórios que o empresário tem a obrigação de fazer periodicamente, anualmente, que são o balanço patrimonial e o de resultado econômico da empresa. Esses 2 documentos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado econômico, chamada de DRE, são realizadas lá através da escrituração contábil. Então, eu vou fazer o livro diário, né? E eu posso inserir no livro diário esses relatórios, essas demonstrações contábeis, chamadas balanço patrimonial e de demonstração de resultado econômico. O que é um, o que é outro? O balanço patrimonial é um relatório em onde eu vou colocar de um lado o ativo, o meu patrimônio positivo, o passivo, as minhas dívidas, e no final vou subtrair ativo menos passivo. Ou o resultado vai dar positivo se eu tiver mais dinheiro do que dívidas, ou o resultado vai dar negativo se eu tiver mais dívidas do que dinheiro em caixa. Então, esse é o balanço patrimonial. E o segundo documento será a DRE, Demonstração de Resultado Econômico. Qual é a diferença com o balanço? Na DRE, eu coloco de um lado lucros e do outro prejuízo. Então, eu vou relacionar a minha margem de lucro e o que eu tive de prejuízo e vou subtrair o lucro do prejuízo e vou ver no final se a minha empresa está dando lucro ou prejuízo. Bom, quando eu tenho que apresentar esses documentos? Anual, é a regra, junto com a escrituração contábil da empresa, que será autenticada lá no mesmo livro, que é o livro diário.
Existem exceções? Existem. Empresas que lidam com um grande volume, com um grande fluxo de dinheiro, elas têm que apresentar esse relatório semestralmente, como por exemplo as sociedades anônimas, as instituições financeiras. O que acontece se eu não fizer essas chamadas demonstrações contábeis periódicas, que são o balanço patrimonial e de resultado econômico? Primeiro, que eu não vou conseguir participar de licitação. Toda licitação eles pedem para eu apresentar esses dois documentos, né? Eles não vão pedir que eu apresente o livro diário, porque lembra do princípio do sigilo? Mas eles vão pedir que eu apresente o balanço para ver se a empresa tem patrimônio e se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Outro, não vou conseguir dinheiro em banco, não vou ter acesso ao crédito bancário. Por quê? Porque o banco também quer olhar se eu sou uma empresa sólida, se eu tenho liquidez, se eu não tenho, né? Se eu não fizer esses relatórios, eu também vou responder, né? A administração da empresa vai responder perante os sócios pelos prejuízos, por perdas e danos em razão da inexistência dessa empresa. E a última consequência é que a empresa fica irregular. Se essa é uma obrigação e eu deixar de cumpri-la, eu sou considerado irregular. Então, olha só, quando chegar o fim do ano, chegar 31 de dezembro, a empresa tem até 30 de abril, né, que é o período do imposto de renda, para ir lá na junta comercial e fazer a autenticação dos seus livros. Ela vai levar o livro diário e vai levar junto, separado, é um papelzinho separado que vai dentro do livro diário, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado econômico. Quando eu vou participar de uma licitação, eu pego só a cópia do balanço e da DRE para levar nesse determinado órgão que me pediu a documentação. Bom, além desse balanço patrimonial, que é um balanço que eu faço uma vez por ano, existem dois outros tipos de balanços que podem ser realizados. É um balanço especial e o balanço de determinação. O que é o balanço especial? Vamos supor que nós estamos em julho e eu quero pegar um financiamento bancário. O banco fala assim para mim, olha, eu quero que você faça um balanço para mim de janeiro até junho, para eu olhar como é que está a sua vida neste período mais curto. Eu não quero olhar o ano passado, eu quero olhar agora. Eu faço esse balanço. E o que seria o balanço de determinação? O balanço de determinação é aquele que eu preciso, saiu alguém, por exemplo, da sociedade, saiu um dos sócios ou faleceu um dos sócios e eu preciso saber quais são os haveres, né? Qual é o patrimônio da sociedade naquele dia que aconteceu o óbito, que aconteceu a saída, para saber que parte cabe àquela pessoa que saiu ou àquela pessoa que faleceu. Este seria o balanço de determinação. Bom, pessoal, é isso. Não é difícil, é fácil. Vejam com bastante carinho, com bastante amor, porque são informações que todos nós precisamos. Todo mundo já trabalhou numa empresa ou vai trabalhar um dia. Então, são conhecimentos que são essenciais aí, né? Ver um documento, saber para que serve esse documento, né? Então, saber que a empresa faz escrituração através do livro diário, que ela é obrigada também a fazer um balanço patrimonial anualmente, uma demonstração de resultado econômico anualmente, é muito importante para a vida prática da gente. Então, encerramos essa etapa. Se tiverem dúvidas, postem no fórum, se for fora do horário da aula, ou postem no chat se for dentro do horário da aula, tá bom? A gente se vê na próxima, um grande beijo e fiquem com Deus.